Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus entre as suas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Amém. Bom dia! Bom dia! Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso, diga bom dia! Como você está belo, como você está bela, diga para essa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus! A noite foi uma bênção, né? Deus é tão providente, gente, que parece que a noite prolongou. Depois das 3 horas, o sono foi extremamente restaurador. Mas foi porque, eu creio que é porque a alma se alimentou bem da graça de Deus. Aí quando a alma está bem, o corpo também fica, não é assim? Irmãos, nessa manhã, eu creio que Deus ele vai falar poderosamente ao nosso coração. Nessa manhã eu creio que Deus vai escrever muitas coisas maravilhosas. Já vem escrevendo, né? E Deus vai continuar escrevendo. Eu quero que nessa manhã nós possamos ser como folha em branco, para que Deus possa escrever a sua vontade, o seu querer, aquilo que Ele tem para nós. Quando nós nos abrimos à graça, Deus faz. Quando nós nos abrimos a Deus, Deus ele entra, faz morada, e acontece aquilo que diz em Apocalipse no capítulo 3, aquele que abrir a porta eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Deus, quando ele vem ao nosso coração, ele traz um alimento, e esse alimento é um alimento de vida eterna. Amém? A palavra do Senhor, ela vai permanecer, principalmente nos corações que acolherem. Irmãos, quem foi que trouxe a palavra? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Já estou lendo. Na palavra de Deus ela diz assim para os nossos corações: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler mais uma vez? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras do Senhor. Dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Sente, pode se sentar. Respire, que é de graça, né? Como diz o profeta Jean ali. Coloque a Bíblia assim sobre a sua perna e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto na qual nós vamos meditar, para que nós possamos meditar nele de forma mais profunda, nós precisamos entender como é que está aquele que escreveu. Como está aquele que escreveu esse texto? Paulo agora está preso e ele envia uma carta para os filipenses. E nessa carta, Paulo ele faz uma espécie de reclamação e ele glorifica também a Deus por algo que está acontecendo de bom. Irmãos, Paulo agora está preso, e nesse período que Paulo está preso, existem 2 tipos de pessoas que estão pregando. Uns pregam para aumentar o fardo de Paulo dentro da prisão. É tanto que Paulo diz que muitos estão pregando para fazer com que o seu coração fique dolorido, chagado. Porque a pregação deles é para dizer que Paulo está ali preso, não porque ele é homem de Deus, mas porque ele é um homem mau, um enganador, um falso profeta. Então, muitos pregam para tentar distorcer a imagem de Paulo.
Mas também Paulo diz, o meu coração está em júbilo, está alegre, feliz. Por quê? Porque também tem pessoas que seguem os meus ensinamentos e que imitam aquilo que eu faço, pregando o Evangelho, e pregam o Evangelho aos corações e levam a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir. Então Paulo agora está passando por uma situação difícil, mas Paulo ele não para de evangelizar. Se Paulo está solto, ele prega nos lugares aonde ele vai, em Éfeso, lá onde moram os filipenses, ele prega em Corinto. Quando ele está solto, ele prega com sua voz forte, prega também fazendo milagres pela graça de Deus. Mas quando Paulo está preso, para que ele não pare a sua evangelização, ele manda cartas. E o sentido da carta que a gente leu aqui é justamente para isso. Mas por que Paulo fala aquilo que a gente leu agora? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo, na nossa caminhada, nós vamos encontrar várias dificuldades. Seja na prisão, muitas vezes essa prisão vai ser os nossos sentimentos, que não vão querer ir para o grupo de oração, para a igreja, para onde a gente deve ir. E muitos também vão se levantar contra nós, para tentar paralisar a nossa fé, para falar mal de nós, para tentar dizer que a gente não é homem de Deus. Irmãos, recentemente eu fui em uma localidade pregar o Evangelho, que tem por nome Santa Fé. Aí uma irmã lá gosta muito de mim, foi ela que me levou para lá. Gosta muito de mim, da minha família. Aí ela disse, irmão, tu não acredita. Aí eu, o que foi? Veio umas pessoas aqui pra cá que são de Marco. E não começaram a falar mal de ti? Eu disse, glória a Deus. É sinal que eu estou no caminho certo. Começaram a falar que não gostavam da tua pregação, porque tu pregava de um jeito que eles não gostavam. Eu disse, problema deles. Eu não prego para agradar a eles, eu prego para agradar a Jesus. Aí, irmãos, aquilo quando eu recebi aquela mensagem, de princípio, aquela mensagem tentou entristecer o meu coração. Mas logo depois eu fui absorvendo e comparando aquilo que fala nos evangelhos. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 vai dizer, bem-aventurados quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo tipo de mentira contra vós. Bem-aventurados quando inventarem mentira de vós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, presta atenção, senão você vai boiar. Glória a Deus. Eu peço para os irmãos montar a bateria só depois, senão vai tirar a atenção do povo. Glória a Deus. Eu dou carão também, viu, gente? Então nós temos que entender essa realidade. Paulo, ele está evangelizando, mas Paulo está com o coração ferido. E algo me deixa impressionado na vida de Paulo, é porque Paulo parece que é inabalável. Às vezes eu fico comparando Paulo com o Hulk, dos desenhos animados. Paulo dá de 10-0 no Hulk. Dá. Porque, irmãos, se você for pegar a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar de algumas coisinhas que acontecem com ele, dentro dessa realidade do seu ministério. Paulo ele vai dizer que ele foi açoitado, ele foi perseguido, encarcerado, ele naufragou 3 vezes. Por 3 vezes os judeus pegaram ele e açoitaram. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que é que os judeus faziam para toda vez que pegar Paulo poder açoitar? Os judeus, quando ele pegava alguém, se ele desse 40 açoites, eles, quando eles pegassem de novo, não podiam mais bater. Eles só davam 39. Para que quando pegasse Paulo de novo, pudesse mais dar mais 39. Aí Paulo apanhou, foi colocado em cisterna, foi preso, apedrejado. Paulo lançaram ele para fora das cidades. Então Paulo, ele sofreu muito no seu ministério. É muito parecido o ministério de Paulo com o ministério de Jeremias. Jeremias foi um homem que sofreu bastante. Jeremias sofreu tanto que no capítulo 20 de Jeremias ele vai falar assim:
Senhor, eu não mais mencionarei o teu nome. Porque todas as vezes que eu prego em teu nome, isso atrai para mim escárnios, perseguição, apedrejamento. E ele vai falar essas coisas dentro de uma cisterna. Ele está preso agora dentro de uma cisterna, Jeremias. Então é muito parecido o ministério de Paulo com o ministério de Jeremias. E é interessante como algo os impulsiona. E é interessante como algo não deixa ele parar. Paulo não consegue parar. Paulo não consegue parar de pregar. Paulo não consegue deixar de anunciar. E é interessante, porque quando a gente vai convivendo com pessoas dentro da igreja, a gente vai percebendo que tem pessoas que, por qualquer tribulação, param de caminhar. Por qualquer combate ou luta, perseguição, param de seguir ao Senhor e exercer o seu ministério. Por qualquer coisa, pode ser uma besteira. Olhou torto, aí a pessoa sai da igreja. O que é que a igreja tem a ver com isso, né? Aí a gente fica comparando. E eu gosto muito de mergulhar, como eu já tenho dito nas pregações. Eu gosto muito de mergulhar. E São Paulo, ele chega em um certo ponto em suas cartas que ele diz assim: ainda se eu falasse a linguagem dos anjos e não tivesse caridade, de nada serviria. Se eu pegasse o meu corpo e lançasse no fogo, mas se faltasse a caridade, de nada serviria. Se eu fizesse todo tipo de obra, se eu entregasse tudo, vendesse tudo e entregasse aos pobres, se me faltasse a caridade, de nada serviria. Aí eu cheguei à conclusão, o que mantém Paulo firme na caminhada, mesmo com tanta perseguição e tanto combate, é uma coisinha chamada caridade. Mas para que a gente possa entender a caridade, a gente tem que mergulhar. Porque muitos pensam que caridade é só dar um prato de comida a alguém que não tem. Tem gente que diz assim: não preciso ir para a missa. Por que, fulano? Porque eu já faço as minhas caridades. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: coitado. Eu não preciso ir para o grupo de oração. Por quê? Porque eu já faço as minhas caridades. Distorce o sentido, a essência de caridade. O que é caridade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é caridade. Irmãos, Paulo também falava em 2 Coríntios 11 que teve pessoas que ele confiava, que apunhalaram ele pelas costas e foram embora. Mas por que ele não parava? Caridade. Na vida de Paulo existia um trono, e nesse trono estava sentado o Deus vivo. É tanto que Paulo dizia: pode acontecer o que for comigo, porque viver para mim é Cristo. E morrer é lucro, irmão. Quantos de nós aqui não tem medo da morte? Quando pensa na morte, diz: vale, meu Deus, eu quero viver até ficar velhinho, né? Para Paulo, ele não tinha medo, porque ele sabia em quem o seu coração estava ancorado. Ele sabia em quem confiava. E ele tinha intimidade e unidade com Deus. É tanto que São Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos os pensamentos de Cristo. Gálatas 2,20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, já não é eu que conduzo. É Deus quem manda. Já não é eu que falo. É Deus que fala. Já não é eu que decido, é Deus que decide. Já não sou eu que guio os meus passos, é Deus que guia os meus passos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o que é que está faltando para você viver assim, hein? Olhe para mim e diz assim: pregador, o que é que está faltando para você viver assim? Tome vergonha na cara, diga: eu recebo, eu acolho. O que é que está faltando para nós vivermos assim? Com uma fé inabalável. Paulo não parava, parecia uma máquina. Paulo parecia um robô, irmãos.
O homem não parava por nada. Se prendessem ele aqui, na hora que soltasse, ele já ia sair. Ele já pregava, era para os algozes que tinham prendido ele. Ele não parava. Porque tinha algo que movimentava Paulo. E é aquilo que Jeremias também diz no capítulo 20. Ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Jeremias chegou a dizer que ele tentou refrear aquilo que impulsionava ele a continuar a servir. Mas ele se esgotou todas as suas forças em tentar refrear e não conseguiu. Porque tinha um fogo que queimava das entranhas até os ossos dentro do seu coração. E esse fogo era o fogo do amor de Deus, que dizia: não para, continua. Porque Deus está no controle de tudo. Vai, continua, o céu é logo ali. E é interessante, irmãos, que na vida de Paulo, nós conseguimos enxergar essa confiança e essa fé inabalável na qual ele não consegue. Irmãos, é algo que ele não consegue. Não consegue. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo vai dizer que pregar o evangelho para ele não é glória. É antes uma obrigação que se lhe impõe. Paulo podia estar doente, se o Espírito Santo mandasse, ele ia. Podia estar com dor de cabeça, com febre, cansado, com as pernas quebradas. Se o Espírito Santo mandasse, ele ia. Ele tocava na perna, a perna ficava boa, ele ia. Porque Paulo era inabalável em sua fé. Era extraordinário. E a obediência cega daquele homem, essa obediência que nos impressiona, fez com que ele continuasse até o final. Paulo morreu degolado, irmãos. Cortaram a cabeça de Paulo. Mas ele não negou a sua fé e não parou de levar a palavra de Deus. Porque ele sabia, irmãos, que o seu corpo poderia ser flagelado, mas se ele lançasse a palavra nos corações, ela daria fruto. É o que diz em Isaías 55, versículo 11. A palavra nunca volta sem deixar o seu efeito. Paulo acreditava nisso de forma inabalável. Então Paulo podia flagelar, Paulo pregava, anunciava e continuava o seu ministério. Por quê? Viver para Paulo é Cristo. E morrer para ele é lucro. Paulo já não enxergava a morte como algo ruim, e sim como algo bom. E sim como a morte de fato é. A morte, se não fosse a ressurreição de Jesus, era algo ruim. Mas a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo fez da morte a porta de entrada para a gente se encontrar com o nosso eterno amor, nosso Senhor Jesus Cristo. É pela morte. Não tem jeito. Se você conhece outro caminho, mais uma vez eu digo, me mostre aí. Mas para a gente chegar até Jesus é a morte. A não ser que Jesus volte e a gente se encontre ele pelo juízo final, né? A gente vai meditar mais tarde nisso. Glória a Deus. Mas não se pode parar. Não pare. Continue de forma inabalável. Irmãos, Paulo nos ensina muitas coisas. Principalmente a viver aquilo que ele viveu. De forma heróica. A caridade, irmão. Paulo ele já não olhava para si. Ele olhava primeiramente para Deus. E Deus ensinava ele a olhar para o próximo. E nesse olhar, Paulo se doava de forma intensa. E o Senhor sustentava o seu coração. Porque se não fosse o Senhor sustentando o seu coração, ele não aguentaria. É como a gente vai ler a vida de Padre Pio. Padre Pio, perguntaram para ele: Padre Pio, o demônio quando bate em você dói? Se dói, ele estoura todos os meus ossos, meu filho. Padre Pio, as chagas que você tem, dói. Como é a dor? Aí ele diz: bote a sua mão numa tábua, coloque um cravo bem grande, um prego, bata bem muito e depois fique rodando. Aí você vai saber como é a dor. Meu filho, ele dizia, se Jesus não sustentasse meu coração, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Diante da dor, quem sustenta é Jesus. Diante da batalha, quem sustenta é Jesus. Diante da dificuldade, quem sustenta é Jesus. É por isso, irmãos, que o demônio tem uma estratégia
E essa estratégia ele já tem derrubado gente. Se a gente passa por qualquer situaçãozinha na igreja, o demônio diz logo assim: vai para a igreja protestante que lá tu é bem acolhido. Isso é coisa do demônio. Vai para o centro espírita, lá tu é bem acolhido. Sai da igreja. Sai daí. Fulano de tal tá olhando torto para ti. O padre falou de ti na homilia, olha. O padre não pode mais falar de pecado. Se você comete um pecado, acolha, receba e se converta. Tem gente que escuta o padre falando do seu pecado, não de forma direta, mas porque ele tem que falar de pecado mesmo. Aí dói, aí o que faz? Vai embora. Por quê? Ah, o padre estava falando de mim, ele nem te conhece, criatura. Ele estava falando de pecado. Se tu comete, te converte e continua seguindo Jesus. Mas só que a gente, meus irmãos, quando a gente vai comparar a nossa vida com a vida desses homens extraordinários, a gente diz assim: meu Deus, como é isso? E o que é que eu preciso fazer para atingir também essa intensidade? São Paulo ensina. Sabe como é que você chega a ser uma pessoa que no seu coração fala: viver para mim é Cristo e morrer é lucro, morrer é ganho? Paulo ensina. São Paulo ele diz em Filipenses 3,16: não importa o grau em que chegamos, o importante é seguir decididamente. Não importa onde você chegou, o importante é você prosseguir. Porque tem muitas pessoas que param no meio do caminho, e parar no meio do caminho já é retroceder. Santo Agostinho diz que parar no caminho da perfeição já é diminuir, retroceder, já é voltar. Irmãos, ninguém quer voltar. Porque se existe uma coisa que a gente não pode colocar na nossa cabeça é que a desistência deve ser opção na nossa vida. Não pode. Uma vez o meu pai fundador, o missionário Daniel Silveira, meu pai espiritual, ele olhou para mim e disse assim: meu filho, quando você pensar em desistir, sempre se lembre que do seu calcanhar para trás tem um abismo. Se você voltar, você cai. E é interessante também, irmãos, a gente entender o que as Sagradas Escrituras falam. Nas cartas de São Pedro vai falar assim: que se alguém renuncia às coisas do mundo por amor de Jesus Cristo e depois volta para as coisas do mundo, São Pedro vai dizer que se você se encontrou com Jesus, aí começou a caminhar, aí volta de novo para as coisas do mundo, ele vai dizer que o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. E acontece aquilo que diz o provérbio: o cão voltou a comer o seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Misericórdia, diga misericórdia. Tem de piedade de nós, Senhor. Não dá mais para voltar. Olha para a pessoa que está lá e diga: não pense nisso não, pelo amor de Deus. Não volte, continue, vá para frente. Chegue no céu, não tem outra opção. Dá mais para voltar atrás não, irmão. Você que veio para esse retiro hoje, não dá mais para retroceder. Tem que continuar. Pensou em desistir, corre. Irmãos, tá passando pelo momento difícil, corre para alguém rezar na tua cabeça. Pede ajuda, irmão, tô passando pelo momento difícil, reza aqui na minha cabeça. Fala uma palavra de Deus para mim. Diz alguma coisa para mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Seja alguém necessitado. Porque, irmãos, nas Sagradas Escrituras vai falar de duas realidades. Dentro de um templo, um homem que vai rezar de forma orgulhosa e o outro que vai rezar de forma humilde. É o fariseu e o publicano. O fariseu chega lá diante, na frente do templo, bem na frente, nas primeiras cadeiras no templo. Aí ele diz assim, ó: Senhor, eu não sou como aquele fariseu. Eu não sou como aquele publicano. Ele era fariseu. Eu não sou como aquele publicano. Porque ele não paga o dízimo, eu pago. Eu faço jejum 3 vezes por semana. Eu faço isso, faço aquilo.
Veja, uma oração orgulhosa. Vai dizer nas Sagradas Escrituras que ele estava de pé. Enquanto o publicano sentou no último lugar do templo, com a sua cabeça baixa, porque a Bíblia diz que ele não ousava nem levantar a cabeça. E ele rezou assim: Senhor, tende compaixão de mim, porque sou pecador. Tende piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Vai ter momentos que você vai ter que correr para a casa do Senhor, para a casa de um homem de Deus, e dizer: tende compaixão de mim, irmão. Reza na minha cabeça diante do Senhor e dizer: tende compaixão de mim, Senhor. Tende piedade de mim, me levanta, sustenta o meu coração. Eu estou querendo desistir. Mas não, sabe o que a gente faz? Fica guardando, guarda. Aí quando está com o coração pesaroso, coração pesado, aí cai e não se levanta mais, irmão. Pede ajuda. Seja humilde. E diga: Senhor, eu necessito de ajuda. Eu necessito do auxílio da tua graça para me poder continuar. Porque, irmãos, sem o auxílio dos irmãos e da graça, a gente não vai continuar. A gente não vai conseguir ir até o final. Veja, o livro Escola de Perfeição Cristã diz assim na página 13: quando a Deus se consagra a própria vontade, entrega-se-lhe tudo. Se você consagra a sua própria vontade a Deus, você está entregando tudo. Porque uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de entregar a Deus é a nossa vontade. É a vontade. É doloroso. E eu quero te dizer uma coisa: não tem como você trilhar os caminhos do Senhor, carregar a sua cruz até o final, sem renunciar à própria vontade, entregar a Deus. O Senhor Jesus ele vai falar em Mateus 16, no versículo 24. Ele diz assim: aquele que quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me Estão dormindo não, né? Glória, depois de um grito desse, estiver dormindo, pelo amor de Deus. E me siga. Glória a Deus. E me siga. Jesus diz que para você dar o primeiro passo dentro da caminhada e carregar a sua cruz, precisa renunciar à própria vontade. E é um negócio difícil, viu, irmãos? Eu tiro a prova, sabe por quê? Por mim. É um negócio difícil. E eu gosto de rezar com tudo, irmãos. Você sabe, né? Toda vez que eu pregar eu digo isso, né? Então você já sabe. Quando eu estava na piscina, eu estava achando bom. Tava bom, tava na piscina ontem. Tava uma benção. Uma coisa simples. Nosso coordenador, o Jean, chegou e disse: ei, tá bom, bora sair. Foi difícil, irmão, de eu acolher aquilo. E eu ficava pensando em argumentos para eu poder permanecer lá. Foi difícil. Aí eu rezando com aquilo, eu percebi: meu Deus, o quanto é difícil a gente fazer a vontade de outro. Porque viver a vontade de Deus é viver a vontade de outro. É de Deus, não a sua. A gente muitas vezes quer viver a nossa. E a gente procura na nossa cabeça todo tipo de argumento. E eu imaginando aqui na minha cabeça o que é que eu vou dizer pro Jean para ele deixar nós na piscina. Aí eu disse: meu Deus. Aí ele riu. Aí aquilo diminuiu o peso da consciência, né? Ele riu e foi, pulou dentro da piscina e foi brincar com a gente. Aí o que foi que aconteceu? Aí eu disse: se acontecer da próxima vez eu vou obedecer. Porque eu quero praticar a obediência. Na hora que ele falou, eu saí escorregando por aqui, subi logo ali e saí da piscina. Porque a gente tem que praticar, irmãos. Eu caí na primeira, mas na segunda não vacilei não. Obedeci. E toda situação é favorável. Gente, não é você obedecer de forma grande.
É coisa pequena, simples. Como sair de uma piscina, como deixar de jogar para vir jantar. Coisa simples. Durante o nosso dia, Deus vai falando de forma extraordinária. É deixar de jogar para vir comer. Nós tudo querendo jogar, mas teve que sair de lá para vir comer. Isso vai fazendo a gente crescer no amor, crescer na caridade, sendo aperfeiçoados na pessoa de Cristo. Porque Cristo é a imagem perfeita do Pai. A imagem que nós perdemos, nós encontramos em Cristo. É tanto que em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Cristo é a imagem de Deus vivo. A imagem que nós perdemos com o pecado original está em Cristo de forma perfeita. E para a gente ser perfeito, a gente tem que ser como Jesus. E a palavra de Deus vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Jesus foi obediente até a morte de cruz, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, morte de cruz. Pode grelar os olhos para ela e diga, valha meu Deus. É morte de cruz. Então veja, eu aprendi na minha caminhada de fé que para me atingir as coisas grandes eu tenho que passar pelas pequenas. Depois disso, toda coisinha que alguém mandar você fazer, você vai se lembrar dessa pregação. Não é assim? Dentro de casa, às vezes minha esposa diz assim, Luco vai lavar os pratos. Aí eu fico imaginando um argumento para me poder não ir lavar os pratos. Não é assim? Não vem dizer que você não faz isso também, não, que você faz. Mas gente. A gente tem que ser sincero. E entender, e fazer entender que a caminhada de fé, a gente não desiste porque é imperfeito. A gente realmente continua porque é imperfeito, até chegar à perfeição. Tem gente que diz assim, ó, eu vou desistir. Por quê? Porque eu não consigo. Sou fraco, sou miserável, imperfeito. Eu digo, irmão, isso aí é os requisitos. Isso é a imagem perfeita, digamos assim. Ser imperfeito na caminhada de fé é a imagem perfeita para você prosseguir. Se na caminhada você ainda está imperfeito, imagine você sair dela. Porque na caminhada a gente está correndo, está caminhando, está falando, está aprendendo, está renunciando, está obedecendo. E fora da caminhada a gente não tem isso. A gente só faz o que quer. Então quando a gente consagra a Deus a sua própria vontade, a nossa vontade, a gente está entregando tudo, irmão. Naquele momento, eu entreguei tudo ao Jean na pessoa, entreguei tudo a Deus na pessoa do Jean. E assim a gente vai se acostumando a se doar pelo outro. Não esperando nada em troca, mas por amor. Porque, irmãos, uma coisa que eu admiro na vida dos santos é porque eles se entregavam sem esperar nada em troca. Os santos não faziam as suas coisas extraordinárias esperando presentes, esperando alguém agradecer. Não, eles faziam tudo por amor. Eles faziam tudo por amor. Por amor. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. E o que é que a gente pode ter mais? É por isso que quando você tem Deus, você quer transbordar para todo mundo. Porque você já tem tudo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, nessa manhã, vamos aprender a viver para Cristo e entender que morrer é ganho, é lucro. E nós temos que receber este lucro, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 6. Diz assim, ó.
Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Só para acordar, valeu, profeta. Versículos 6 e 7. A página é 1524. Na Bíblia Ave Maria, né? Capítulo 4, versículo 6. Na palavra de Deus diz assim, ó. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. E o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira e guardei a fé. Vamos ler mais uma vez. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado. E o instante da minha libertação se aproxima. Paulo enxergava a morte como libertação. Se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. E o mais importante, eu guardei a fé. Eu fui alguém convicto na minha fé. Irmãos, Paulo ele não mudava de opinião quando as pessoas chegavam para ele falando de suas coisas. Tem gente que quando está aqui, fala de Deus. Mas quando está em outro lugar, em roda de amigos, se os amigos estão falando de imoralidade, fala de imoralidade. Paulo ele disse, eu guardei a fé. Aonde eu chegava, eu tinha que ouvir falar de Jesus Cristo. Aonde eu chegava, eu tinha que ouvir palavra de Deus. Eu comecei a jogar mais uns irmãos lá no mar. A gente joga numa areninha, é mais ou menos como desse tamanho assim. Aí vocês sabem, né? Na hora do jogo o pessoal gosta de chamar palavrão. Aí tinha um jogando, foi um lance, aí chamou um palavrão perto de mim. Ele disse, respeita, mas tá de perto do nome de Deus, não é qualquer um não. Aí ele, desculpa aí. Não, mas na hora do jogo a gente fala mesmo. A gente não pode mudar de opinião. A gente tem que ser convicto da nossa fé e manter ela. Seja no trabalho, lá no meu trabalho, chegasse alguém falando de coisa imunda perto de mim, eu repreendia. Foi igual um amigo meu lá da obra, o nome dele é Juscelino. Um cara chegou perto dele, olha aí o mistério. O cara chegou perto dele falando de mulher. Ele é casado, ele é da obra missionária. O cara falando de mulher perto dele, ele, afasta-te de mim, Satanás, tu é para mim pedra de tropeço. Eu disse, eita glória, é assim mesmo. Tem momento que tem que ser assim, irmão. Jesus não falou com São Pedro, Mateus 16. Jesus disse, é preciso eu ir a Jerusalém, porque lá vão morrer, sofrer por muitos. Aí Pedro disse que isso não te aconteça. Que o Senhor, que Deus não permita que isso te aconteça. Afaste de mim, Satanás, eu quero cumprir a minha missão. Quero manter vivo a chama da fé e vou continuar até o final. Vou manter a minha missão, porque você só vai ser salvo se eu morrer na cruz. Afaste-te de mim, Satanás. Todo aquele que quer tirar você do eixo da fé é o demônio. Ah, Lucas, mas a minha família às vezes fala. É o demônio agindo. É de ser quem? Às vezes você está rezando pela pessoa, a pessoa fala mal de você. Era igual Santa Catarina de Sena. Ela cuidando de duas mulheres idosas, leprosas. E ela limpava as feridas. E nós sabemos que a lepra é uma doença que destrói. Pedaços da pele dessas mulheres caíam. E quem limpava? Santa Catarina de Sena. Limpando as feridas, o pus. Uma coisa imunda. Sabe o que é que elas diziam? Você está aqui só porque você quer o nosso dinheiro. Você é um aproveitador. E ela limpando as feridas, calada, rezando. As mulheres doentes, ela estava cuidando, ela falava mal. O que é que aquela mulher de Deus entendia? Não é ela.
É o inimigo falando, tentando paralisar os meus. Mas eu vou te amar até o final. E continuava. Aí você só quer o nosso dinheiro. Você está só esperando a gente morrer. Aí ele disse, não. Eu quero que vocês continuem, vivem e sejam curados. Não, você não quer a nossa cura. Sabe o que ela fez? Pegou um copo, espremeu o pus da lepra dentro do copo e bebeu. Na mesma hora as mulheres ficaram curadas. Na mesma hora. Elas ficaram curadas. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá, irmãos. A gente tem que ir até o final. Porque viver é Cristo, irmão. E morrer é lucro, é ganho. É isso que a gente tem que manter vivo no nosso coração. Se você puder fazer um escrito no seu coração, escreva isso. Viver para mim é Cristo. E morrer para mim é ganho. É lucro. Viva segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Lute para priorizar a vontade de Deus e não a sua. Renuncia à própria vontade e viva a vontade de Deus. Amém? 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 Só para a gente finalizar, o livro Escola de Perfeição Cristã, na página 11, diz assim: fazer a própria vontade e seguir a sua inclinação não é servir a Deus. Só para esclarecer, o demônio é tão astuto que às vezes ele vai querer que você faça a sua vontade pensando que você está fazendo a vontade de Deus. Tá dando para entender? Deu para entender? Ó, uma vez, um irmão me chamou para pregar. Aí eu disse, irmão, por mim, eu vou. Mas eu tenho que falar primeiro com meus fundadores. Com a minha fundadora, que é ela que toma de conta da agenda, é ela que marca tudo, ela que ajeita tudo. Vou perguntar a ela se ela permitir. Isso era no domingo, para me pregar lá na segunda. Aí mandei a mensagem. Eu já estava certo que eu ia pregar. Para mim, eu já tava pensando já na grade, já. Já estava vindo as passagens bíblicas. Mandei a mensagem para a mãe Patrícia. Aí ela disse, não vai. Não vai. Aí eu, quando vi aquela mensagem, deu aquele baque no meu coração. Aí ela disse, você vai fazer a vigília lá na obra. Não vá. Aí eu olhei com o coração chagado para os irmãos e disse, irmão, vai dar certo não. Por quê, irmão? Minha fundadora mandou eu ir ministrar na vigília, que a gente tem toda segunda-feira, das 8 às 10. Aí ele disse amém. Aí eu disse amém também, mas meu coração estava chorando. Porque eu queria ir pregar lá. Mas Deus queria que eu fosse pregar lá na vigília. E muitas vezes a gente vai querer fazer a nossa vontade pensando que é a vontade de Deus. Se eu fosse para esse lugar, se eu tivesse discutido com a minha mãe fundadora, tivesse dito assim, não, eu vou para lá. Lá não é pregação, lá não é a palavra de Deus que eu vou ministrar, eu vou para lá. Eu teria desobedecido alguém que é que foi e que é voz de Deus na minha vida. E eu estaria fazendo a minha vontade pensando que é vontade de Deus. Mas quando eu renunciei à minha vontade e fiz a vontade da minha fundadora, eu entendi que era Deus que estava agindo naquele lugar. Irmãos, eu cheguei na vigília com sangue nos olhos. Comecei a ministrar no fogo, irmão. E foi uma vigília abençoada. Deus falou. E foi muita coisa que aconteceu na vida das pessoas. E eu digo, tá vendo? É sempre bom a gente buscar fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, só para finalizar, fazer a própria vontade e seguir a sua inclinação não é servir a Deus. Faça a vontade de Deus e não a sua. Amém? Amém. Bata no seu peito e diz, viver para mim é Cristo. E morrer para mim é lucro. Morrer para mim é ganho.
Porque eu sei que que se eu morrer em Cristo, combater o bom combate e guardar a fé, eu vou herdar o reino dos céus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.